Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia. Bom dia. Antes da gente se apresentar, vocês poderiam, versão acampamento de casais, hoje à noite, quando vocês estiverem sozinhos, olham um para o outro e diz: como é bom tocar em ti, como é bom tocar em ti. Né? Usa da música, né? Para ter um momento, né, assim, importante da vida do casal. Então, pega essa versão acampamento de casais, né? Como é bom tocar em ti, que pode ser que não se toque há muito tempo, né? Nós somos membros da comunidade Canção Nova há 27 anos, entramos na mesma turma que o Rubens e a Tânia, somos contemporâneos, né? Não sei, acho que eles são mais velhos de casados que nós temos 24 anos de casado, 25, então toda a nossa reverência a vocês. Temos 3 filhos, Davi Ângelo, que vai fazer 14, Marie Sophie, que tem 11, e a Inês, que tem 7. Eu costumo dizer que a Inês equivale a 3 crianças, então, psicologicamente, nós temos 5. Fisicamente, 3. É uma alegria estar com vocês hoje, partilhando um pouco da nossa vida. O tema da nossa pregação é... Esqueci o tema. A força do amor que perdoa. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós estamos no acampamento de oração. Talvez você trouxe, talvez ela está aí no seu celular, né? Hoje a gente tem tanta coisa possível. Vamos usar o celular para uma coisa boa. Mateus 18, de 21 a 22. Antes da Ivana ler a palavra, normalmente, assim, nos encontros de casais que eu já participei, essa pregação ela vem mais para o final, né? Sobre perdão, que é remédio, né? A gente fala de um monte de coisa, depois traz um remédio. Um dos remédios é o perdão. A gente já começa com o remédio. Então, quer dizer que Deus tem uma pedagogia diferente para esse encontro, já começando com um remédio. Mateus 18, 21 a 22. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Aqui a gente podia colocar, né? Quantas vezes nós mulheres eu devo perdoar o meu esposo? Os homens, quantas vezes eu devo perdoar a minha esposa quando ela pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu não sei se você sabe, um dos costumes do povo judeu daquela época era contar a quantidade de perdão. Eu só poderia perdoar 7 vezes. A pessoa não podia errar comigo mais do que 7 vezes. E aí Jesus, que não veio para acabar com a lei, mas para levá-la ao cumprimento, traz a novidade para Pedro. Pedro, com coração estreito. Pedro, você quer só amar um pouco? Pedro, olha o que eu te convido a viver. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso quer dizer um número infinito. Jesus inaugura, com a vinda dele, um tempo novo. E um tempo onde o amor, a força do amor, e só a força do amor, pode nos levar a viver o perdão 70 vezes 7. Pode ir. Na vida 2, né, no casamento, não nos faltam ocasiões para a gente se machucar, para a gente se ferir, né? Aliás, é mais fácil a gente ferir quem está mais próximo. E impressionante que a gente se sente muito à vontade com aqueles que a gente ama para mostrar, muitas vezes, as nossas garras. O convívio mostra os nossos limites. O convívio e a proximidade mostra
os nossos pecados, as nossas limitações, não é verdade? E principalmente quando a gente vive a diferença fundamental. E a gente esquece que a gente vive uma diferença fundamental. Deus uniu um homem e uma mulher, com psicologias diferentes. Deus uniu pessoas diferentes, com histórias diferentes, com criação diferente. Muitas vezes com um jeito de ver o mundo diferente, e a gente vê mesmo, porque pelo simples fato que somos diferentes. Com educações diferentes, nós temos temperamentos diferentes. Eu sou mais reservado, mais calado, mais tímido, mais tudo, né? Ivana é mais para fora, mais comunicativa. Se a gente tivesse tempo para estar no meio de vocês, ela faria amizade com mais ou menos 99% das pessoas que estão aqui, e eu vou fazer amizade com quem vier falar comigo, porque eu não vou falar com ninguém. Isso provoca situações de conflito, de limites, de coisas que vamos ter que nos ajustar, ou vamos até ter que nos perdoar. A educação familiar, cada um foi educado de um jeito, uns foram educados para uma família mais rigorosa, mais rígida, mais restritiva, outros por pais e mães mais liberais, pode fazer o que você quiser desde que volte vivo para casa. Então, isso implica quando junta, vai ter muita coisa que vai chocar e que vai provocar situações de conflito dentro do matrimônio. Vocês já têm uma história construída. Houve um namoro, um noivado, né? Alguns não noivam mais, e se casaram. Então, ali já deveria ter havido uma escola, né, de perdão, de conversa, de partilha. Se não aconteceu no namoro e no noivado, no casamento fica mais difícil. Mas é possível. Se a gente não aprendeu isso, muitas vezes a gente não aprendeu, a gente não viu na nossa família, a gente não viu na nossa casa, esse ingrediente, esse tempero. E, gente, nossa vida a dois, assim como na vida da cozinha, na vida de quem cozinha, para ter sabor, precisa ter tempero, não é verdade? Vai não colocar sal. Vai não colocar uma coisinha ali, outra coisinha aqui para ressaltar o sabor de algo. Fica insosso, sem graça. O perdão é um tempero fundamental. O perdão, pensa que talvez tenha no meio de nós construtores, pedreiros, mestres de obras, engenheiros, arquitetos. Tem como você tirar da liga, da argamassa, o cimento? Tem como? Você vai construir alguma coisa sólida, sem cimento, sem terra, sem essa mistura? A mesma coisa na construção. E amanhã a gente vai falar isso, que a gente não constrói qualquer coisa. Nós estamos construindo na nossa vida familiar uma catedral. E para construir essa catedral que nós somos, que a nossa família é, que a nossa vida de casal é, a gente precisa de uma liga fundamental que não pode faltar, que se chama perdão. Ela é a palavra de ouro do casamento. Muito mais do que meu bem, meu amor, meu querido, minha querida, meu benzinho, e aí eu não sei o nome que você chama ele ou ela. A palavra de ouro é o perdão. Quando tudo está bem, meu amor. Né? Quando não está bem, Paulo Gustavo. Valdir. Ele não gosta, não. Quando ele me chama de Valdir, eu já levanto assim, ai meu Deus. E depois que passa o assunto, ele fala assim, não me chama de Valdir, não. Ele pede. Quais são as feridas, né, vamos dar exemplos de situações que podem causar feridas no casamento, né? Eu errei alguma coisa? Não. Nós criamos muitas expectativas. Ou a gente se ilude voluntariamente, né? Não, ele vai mudar depois de casado. Não vou pedir para levantar a mão não, porque senão pode dar problema depois. Mas tem muita mulher que casa que não, depois ele vai mudar. Eu tenho certeza que ele vai mudar, está esperando até hoje, né? Não mudou ainda. Ou ele achava que depois de casar ela ia mudar. Quando ela percebesse o quanto eu sou maravilhoso, ela vai mudar.
não mudou também. Então, nós criamos muita expectativa. Colocamos a pessoa num patamar que é impossível até mesmo dela alcançar. E aí, quando o dia a dia vem, né, a rotina se instaura, a decepção vem. Porque não é aquilo que eu esperava. Um monte de coisa aparece que eu não conhecia. E nem era possível, às vezes, nem de conhecer. Porque tem muitas coisas que só vão aparecer quando a situação aparecer. Correto? Casou, não tinha filhos. Aí, quando vai, o filho fica doente, tem que levar no hospital, né, de noite. Aí você descobre que o seu marido trava. Aí ele vai contar para você que ele tem medo de sangue, que ele tem pavor de hospital. E quem vai ter que levar? Você. Porque ele não vai, desmaiou lá, está duro. Descobriu depois. Então tem coisas que só vão aparecer depois. Mas nesse processo todo a gente cria o príncipe encantado e a princesa. E depois vai descobrindo que levou um ogro para dentro de casa. Que nada de príncipe ele tinha. Nem a gentileza, a polidez de um príncipe veio junto. E isso causa muita decepção. Então a primeira coisa é saber, o outro vai me frustrar. Eu vou ser frustrada. Continuamente eu sou frustrada, porque o Valdir nunca vai suprir as minhas expectativas. Ilusão minha, eu achar que ele vai suprir. Todas, né? Algumas Todas, pelo menos. algo assim, é. Vai. Eu sou tão ruim. Nossa, esperei que você lembrasse de mim no dia, naquele dia. Não, ele vai chegar em casa hoje com a flor, com a rosa, nada, né? Não, a gente cria, o universo feminino vai criando, e o outro nunca supre as expectativas. Eu esperava isso dela, mais atenção, uma palavra de encorajamento, e ela vem só com a palavra pesada, ela vem, né? Então a gente tem que guardar isso. O outro não vai encher todas as minhas expectativas. Principalmente, minha gente, a gente entra para o casamento com algo que se chama ego. E que a gente tem um ego bem grande. Todo mundo tem, viu? Todo mundo tem. E a gente tem um negócio que é desse tamanho, um ego enorme. E quando o outro não entra nessa perspectiva que eu tenho, desse ego grande, isso me fere, isso me machuca. Ela não é a mulher que eu pensei, ela não faz como eu gostaria, ela não cozinha igual minha mãe, ela não passa roupa igual... Não, você cozinha muito bem, melhor que a minha mãe. Mãe, te amo. Mas a Ivana, minha mãe é fã da Ivana. Quando vai na casa da minha mãe, ela fica assim, minha nora, como você faz? Preferida. É, a minha nora preferida. Só tem eu. Só tem ela. Como você faz tudo tão rápido? Depois tem, assim, um caminhão de louça para lavar. Mas ela faz tudo muito rápido. Minha esposa consegue fazer um almoço em meia hora. E eu fico 4 horas lavando as louças. Essa expectativa, né? Ele nunca lembra da data das nossas festividades, né? Dos nossos encontros. Do casamento já seria importante, né? Mas ela quer que lembre do primeiro encontro, do primeiro beijo, da primeira flor, do primeiro jantar, do primeiro tudo. E aí o cara não consegue mesmo lembrar de tudo isso, né? Mesmo que quisesse, ia precisar de um caderno para anotar tanta data. E aí acaba que decepciona, né? Aí passou a data, ela vai lembrar ele que ele esqueceu, com certeza. E muitas vezes são coisas bobas também. Eu queria que ele fosse mais ativo. Eu queria que ele cuidasse mais disso. Eu queria que ela fosse mais assim. Faz a conta aí, que a gente tem, não tem? Eu queria que ele fosse mais rápido para algumas coisas. Eu queria que ele fosse mais devagar, menos impulsivo em outras. Eu queria que ele me acompanhasse nisso aqui. Eu queria que ela me acompanhasse. Vocês perceberam nisso já aqui. que eu sou lento, né? Dessas falas todas, se você não percebeu que eu sou lento, estou te dizendo. Ontem, né, a gente encaminhou as crianças tudo para longe de casa. Foi uma noite maravilhosa. E aí nós estávamos lavando a louça. E aí, não, deixa que eu lavo. Ela, não, pode deixar que eu vou mais rápido. Vai secando aí que eu lavo rapidinho.
Mas eu lavo direitinho, mas demora. Então, não são essas coisas também. O outro nunca vai estar na nossa medida, gente. Nunca vai estar. Cai na real, o outro nunca vai ser a nossa medida. Mas ele vai ter coisas que nos complementam. Quanto o Valdir me complementa? Quantas vezes a impulsiva foi segurada pelo braço forte? Quantas vezes a insegura pôde se sustentar? Eu falo para ele. Quantas vezes o lento ficou mais rapidinho? E tantas outras coisas, né? Quantas coisas o Valdir me faz ver, abre mais meu espaço para ver melhor as coisas. Quantas coisas eu faço também, mas amor, se você vê por aqui, se você vê dessa forma, quantas coisas eu provoco ele, quantas coisas ele me provoca, porque a gente se complementa. A gente não se completa. O Valdir não me completa. O Valdir me complementa. O Valdir, eu posso me apoiar nele. E as qualidades que eu não tenho, eu posso, em aspas, usar as qualidades do meu marido. Me apoiar nas qualidades dele. Outra causa de feridas que nós levamos para o casamento são as feridas da nossa história, da nossa infância, do relacionamento que nós vimos os nossos pais terem, as coisas que nós mesmos sofremos, ou com os irmãos, ou na escola, ou com relacionamentos afetivos. Essa pessoa vai inteira, ela vai com toda essa. Você foi com tudo isso para o matrimônio. E não dá para achar que ficou para trás. Isso vai refletir nas suas reações. Quem tem filhos aqui? Levante a mão, só para ter uma noção. Misericórdia. Graças a Deus. O povo trabalha bem aqui. Muito bem, graças a Deus. É isso mesmo. Então a gente vê, você já não se viu repetindo aquilo que o seu pai ou sua mãe fez com você? Mesmo não querendo. Quando você vê, está falando a mesma coisa que você ouviu. Você é até mais tranquilo, mas... Fica quieto, menino, cala a boca, não fala, não sei o que. Então... Por quê? Porque você viveu isso, criança nem pode respirar. Cala a boca, engole o choro. Quem nunca disse isso, engole o choro. Quem não ouviu, né? Antigamente a gente ouvia muito isso. Engole esse choro, menino. Então a gente traz tudo isso para o matrimônio. Então olha a aventura que nós entramos. Dois universos tão distintos que vão morar na mesma casa, construir uma família e precisam encontrar a forma de se entender, de viver harmoniosamente, de tirar o melhor do outro, de não ficar parado só naquilo que é defeito. É uma grande aventura. E, de fato, viver aquilo que a palavra de Deus diz, você deixará pai e mãe. Quando a gente fala de deixar, lógico, sem dúvida, romper com a família. Romper de que forma? Explico. Para fundar uma família, eu preciso sair da família onde eu estou. Eu não posso viver mais como solteiro. Eu não posso viver mais amarrado. E todas as amarras que a gente pode ligar aí, amarra financeira, amarra afetiva, para construir algo novo, eu tenho que agora, e a palavra de Deus fala isso, me ligar a ela, me unir a ele, estar agora fundando uma nova família, construir agora um novo lar. E para isso eu tenho que deixar. E quantas vezes, como o Valdir falou, a gente entra, e a gente entra mesmo, minha gente. A gente entra na nossa história familiar, nessa nova família, mesmo se eles não estão presentes, a gente entra com a família dos nossos pais, com os nossos avós. E aos poucos, a gente tem que ir desvencilhando. Tem uma história da Bíblia, que é a história de Abraão, onde Deus disse para ele: Abraão, sai da tua casa, deixa o teu pai, deixa a tua família e vai para onde eu te mostrar. Então a gente vem, e quantas vezes a lida do dia a dia vai mostrando que nós trazemos feridas profundas, feridas da nossa história familiar, feridas com o nosso pai, com a nossa mãe, feridas na nossa sexualidade, feridas como a gente viveu, aprendeu a vivência da sexualidade, e a gente se machuca, sem muitas vezes querer se machucar, mas talvez
por uma coisa mal feita, maldita, né? Que a gente faz assim, meio destrambelhado. Machuca e toca essa ferida do outro, essa ferida que ele já traz. Então, a gente primeiro precisa, de fato, se conhecer e se conhecendo, sabendo dessa história, curando essa história. Lembra que no começo da oração hoje de manhã, a gente viveu um momento de cura? Um momento de colocar a nossa história diante de Deus, de ir colocando a nossa vida, as nossas feridas, para que o Senhor nos cure e que a gente possa avançar quanto casal, que aquilo que eu trago da minha história familiar não seja mais uma pedra de tropeço dentro da minha família, da minha história familiar, dessa família nova. É muito importante que nós busquemos a cura da nossa história. Tem muita mulher que trata o marido como se fosse o pai, ou o marido que trata a mulher como se fosse a mãe. Se você não curar a sua história, vai ficar até difícil de você entender o seu real problema. Porque a gente faz transferência de problema. E aí não consigo resolver esse problema aqui, porque tem um outro pior atrás para ser resolvido. Tem um perdão a ser dado à mãe, tem um perdão a ser dado ao pai, tem um perdão a ser dado à minha história, sofrida muitas vezes, e que eu me machuquei muito, ou eu machuquei muito. E se eu não busco essa cura, eu vou carregando esses fardos para dentro de uma relação. E posso, por causa das minhas feridas, fazer o outro sofrer muito. Vou testemunhar um fato para vocês entenderem. O meu pai, ele foi um homem que bebeu muito, muito, muito. Até os 15 anos, eu tinha... até mais mesmo, 17, 18 anos, eu lembro da minha história, no final de semana, meu pai chegar em casa, bêbado, de 4, completamente perdido. Ele era outra pessoa, ele saía de si. E minha mãe, uma mulher muito corajosa, ela teve que assumir a casa, porque meu pai, por causa do alcoolismo, nunca conseguia um emprego fixo. Quando ele conseguia, ele perdia o emprego por causa da bebida. Isso não foi uma ou duas vezes, várias vezes. E minha mãe teve que assumir a casa financeiramente. Então, nesse caminho de cura, eu fui entendendo que meu pai, para mim, era a figura do homem fraco. E eu entrei para o casamento achando que eu iria lidar com um homem fraco. E a mulher é que tem que ser a forte. Então, quem tem que bancar sou eu. Quem tem que bancar sou eu. Então, assim, Valdir não é em nada, né? Mas sabe aquele negócio assim, que aquela disputa que ia vivendo? A gente ia vivendo um mecanismo estranho de disputa entre nós. Porque, na minha cabeça, o homem é fraco. Tanto que antes de encontrar Jesus, eu não queria casar, porque o homem não prestava. Para que casar? Não precisa. Meu sonho era ser livre, leve e solta e fazer minha vida do jeito que eu queria, porque homem é fraco. Homem não assume as suas responsabilidades. E eu fui percebendo que existia um conflito velado entre mim e o Valdir. Tudo muitas vezes era conflitante demais. Por quê? Eu não queria assumir a minha posição de ser sustento para o Valdir, de ser ajuda adequada para o Valdir. Entendeu? Eu trouxe para dentro da minha casa uma ferida da minha infância. E ali, quando eu encontrei, eu entendi, eu não casei com um homem fraco, eu casei com um homem muito forte. Deus colocou o Valdir do meu lado, eu escolhi o Valdir, e graças a Deus, ele é um homem que me coloca no lugar, ele é um homem que me assegura, ele é um homem que separa as coisas, porque ele é também para mim a ajuda adequada. Então, quando eu tive a consciência que eu precisava curar a minha história com meu pai, que eu tinha que aceitar que não tem como voltar atrás. Meu pai, Deus o tenha, morreu em 2019. Eu não tenho mais como reformular essa figura paterna, mas
o meu marido não é o meu pai. Entendeu? Não é o meu pai. Então, cuidado com essas coisas veladas muitas vezes. Não tenha medo. Por quê? Porque essa situação machucava. A gente vivia brigando, a gente vivia discutindo, a gente vivia se magoando. Outro exemplo bem simples é você tem uma história de adultério dentro da família. Casa e vive um ciúme desesperado achando que vai acontecer a mesma coisa. Uma ferida que trouxe da sua história. E aí esse ciúme vai destruindo o casamento. Então, se a gente não conhece e não vive na expectativa do perdão, minha gente, falta ar na nossa casa. Já viu aquela sensação de faltar ar, de asfixia? É uma fonte que renova a vida do casal. Se essa água do perdão não corre, fica aquela fonte lodenta, irrenovável. Já viu água parada? Como é que fica a água parada? Como é que fica a água parada? Podre. Podre. Dá bicho. O perdão é aquilo que mantém a vida do casal. A fonte jorrando. Depois, outra coisa. Primeira, né? Por que a gente causa ferida? Porque a gente tem grandes expectativas e o outro não vai suprir. Porque muitas vezes a gente traz as feridas da nossa história. Muitas vezes não, a gente traz. E porque muitas vezes a gente se machuca mesmo. A gente faz de propósito, a gente é maldoso. A gente é maldosa. Vou falar aquilo, porque eu sei que quando eu falar aquilo, né? Quando viu a palavra já saiu. E a gente se machuca porque muitas vezes existe a maldade dentro da gente. Não vem que aquele negócio assim, foi sem querer, querendo. Foi querendo mesmo, né? E a gente se machuca por causa disso. Nossa, eu achei que você era mais boazinha. Pedir perdão não é fácil. Percebemos bem quando o outro está ferido. Né? O silêncio se instaura. O homem faz muito isso. Né? Aconteceu alguma coisa? Não. Tem certeza? Nada. E aquele silêncio, né? Tenebroso. Mas tem certeza que não aconteceu nada? Tenho, não aconteceu nada. Ele está dizendo, claro que aconteceu, é óbvio. Não está vendo que aconteceu, que eu estou calado, emburrado, bicudo? É óbvio que aconteceu alguma coisa. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer perdão. Me perdoe. E muitas vezes, minha gente, na vida do casado, não dá para a gente passar assim, vamos botar aqui uns panos quentes, vamos tocando a vida. A gente precisa se sentar e dizer assim, olha, eu preciso do seu perdão. Eu te perdoo. Nós somos um poço de orgulho, minha gente. A gente não quer perder nunca. Quem quer perder aqui? Ninguém quer perder. A gente quer ter razão. Já viram as conversas que às vezes vocês têm, que nós temos, você fica lutando até o último minuto para não perder? Querendo convencer de que o errado é o outro. E às vezes desgasta aquela conversa. Quando era mais fácil, não, eu errei. Mas é difícil sair essa frasezinha, né? Muito difícil, por quê? Porque é humilhante também pedir perdão. Reconhecer que eu não sou aquela perfeição que eu mesmo idealizo de mim, que eu acho que eu sou maravilhoso, perfeito, faço tudo certinho, e o outro revela muitas vezes que eu não sou essa perfeição toda, e que eu não faço tudo tão certinho quanto eu acho que faço, e que eu preciso chegar lá e dizer, olha, não foi legal o que eu fiz, não foi legal o que eu falei, não foi legal a forma que eu me comportei naquele lugar, não foi legal a maneira que eu tratei os nossos filhos, não foi legal a forma que eu te tratei diante das pessoas, expondo os seus defeitos. Eu errei. É difícil. A palavra perdão já tem um significado enorme. É uma tradução grega, a palavra perdão quer dizer afênis. E ela quer dizer deitar fora, soltar, libertar, liberar. Deixar ir, deixar passar aquilo que tem que passar. Porque, gente, muitas vezes a gente confunde perdão com sentimento. Não, está tudo bem em mim agora, então eu já posso ir lá e perdoar ela. Mas perdão é uma decisão. Precisa compreender
que muitas vezes a gente coloca o perdão lá junto com as emoções. Só que as nossas emoções muitas vezes estão machucadas, feridas. E sobre elas, a gente muitas vezes não tem controle. Por isso que o perdão é um ato de vontade, é uma decisão. E existe uma diferença entre vontade e desejo. O desejo é emocional, mas a vontade é racional. Quando a gente perdoa, a gente entra na classe dos humanos. Você é aquilo que você é como pessoa. Quando você vive somente na classe das emoções, me feriu, merece, eu tenho que pagar com a mesma moeda, levou, bateu, levou. Quando a gente vive isso, a gente vive muitas vezes somente na classe emocional, na classe dos instintos, não é? Só que o ser humano é o único que tem a capacidade de perdoar, porque ele exerce um ato da sua liberdade, a minha vontade. Mesmo se o Valdir, naquela hora, me machucou, eu estou morrendo de raiva dele. Vai demorar um bocadinho. Mas eu, no meu ato de vontade racional, eu digo a Valdir, primeiro eu digo dentro de mim, eu preciso perdoar esse homem, eu tenho vontade de matar ele, eu tenho vontade de jogar ele pela janela, eu tenho vontade de falar um monte de coisa para ele, mas eu sei se eu falar, negócio que vai durar. Então, porque eu sou gente e porque eu escolho não carregar o Valdir dentro de mim, vocês vão entender. Eu carrego o Valdir no meu coração. Quem ama, carrega o outro no coração. Mas já viu aquela pessoa que a gente não perdoa? A gente carrega ela o tempo todo com a gente vai remoendo. Né? Ele fez isso comigo, miserável, né? Vou botar outra palavra, desgraçado, merece agora isso. A gente vai ruminando, a gente vai lembrando da pessoa o tempo todo, a gente carrega a pessoa dentro da gente, e fica como se fosse amarrado a pessoa. O perdão liberta. Quem? A pessoa somente? Não, primeiramente a gente. A gente. É a gente que dá espaço para a cura acontecer no nosso coração. Perdoar não é deixar de sentir. Não é aniquilar os sentimentos, as emoções, mas canalizá-los para a meta da nossa vida. Queremos permanecer juntos, somos um casal, temos uma aliança, formamos uma família. Qual é o objetivo principal da sua vida junto? Nós vivemos uma sociedade que é troca, né? Está difícil? Troca, muda, deixa, arruma outra. As pessoas não têm muito mais disposição de construir, de viver junto, de se empenhar, de sofrer, de esperar. Não, tá incomodando? Troca, arruma outra. Você tem o direito de ser feliz. Mas a verdadeira felicidade vai se construir ali, no tempo. A santidade vem junto com esses sofrimentos também, onde a gente vai buscar em Deus as forças para viver o que a gente vive. É muito fácil viver a pedagogia do mundo, que é a pedagogia do não está dando certo, troca e vai atrás de outra. Não dá certo, arruma outra e outra e outra. Tem gente que já está com uns 10 para trás. Uns estão querendo trocar aquela com 20 anos de casado, a mulher de 40 por duas de 20. Vai ficar doido, com uma está difícil, imagina com duas. Então a gente precisa entender que onde que eu estou aqui mesmo? Aqui, né? Os sentimentos, eu não deixo de sentir, mas às vezes nós vamos para uma situação de reconciliação e fica assim, não, depois que eu falei tudo, eu quero ver na Ivana perceber que ela ficou arrependida. Aí eu fico bem. Aí se eu falei, ele deu a mínima para o meu, né, eu te perdoo. Ele, mas não fiz nada. Aí eu fico mais chateado ainda do que estava antes. Gente, eu vou me libertar, está livre, não vou mais aprisionar você. O processo dela vai acontecer com ela, independe do que eu fiz. Eu estou livrando, olha, você está livre dentro de mim, eu também estou livre. E aí deixa Deus fazer o resto da pessoa, né, porque é um terreno que a gente não tem como invadir.
Então, até a expectativa do momento da reconciliação, às vezes a gente frustra. Verdade. Então, a gente precisa ir, porque eu tenho consciência da minha necessidade de libertação e da libertação do outro dentro de mim, e de reconstruir aquela relação. Por quê? Porque nós queremos que ela dure, e que ela dure uma vida inteira. Então, vale todo o sacrifício do mundo para dar certo, para que a gente avance, para que haja uma comunhão maior, para que a gente aprenda a conversar. Quantos casais não sabem conversar? Muitos de nós vivemos a tal da espiritualidade do deixa para lá, vocês conhecem? Tem um monte de gente vivendo. Começa a falar de um assunto complicado. Vou pegar um simples complicado. O que nós vamos fazer nas férias? Hoje está tão difícil fazer alguma coisa que está tudo tão caro, né? Aí um quer fazer uma coisa, outro quer fazer algo. Eu quero para casa da minha mãe. Não, eu quero para casa da minha. Pronto, já deu problema. Aí começa a conversar, o clima sobe, não sei o quê. Aí daqui a pouco, porque é sua mãe, eu não suporto a sua mãe. Chego lá na sua casa, eu me sinto assim, assado, aí já fala da minha, e não sei o quê. Então deixa para lá. Pronto. E as férias estão chegando. Aí vai falar de novo, deixa para lá de novo. Na hora que sair de férias, é uma guerra. Por quê? A espiritualidade o deixa para lá. Ele quer comprar um videogame, que agora os caras casam e quer comprar videogame e cadeira de videogame, né? Não é mais sofá, geladeira. Meu sonho é ter o videogame do momento. E passar horas e horas jogando. Não deve ter ninguém aqui assim, não. É só... Mas é uma moda dos tempos modernos. Não quer mais nem ter carro, não, mas quer ter o joguinho do carro. A mulher fica doida, né? Porque, minha gente, sem o perdão, sem esse dar plenamente, porque, vamos dizer, cá para nós, né? O perdão é o amor levado ao extremo. E principalmente aqueles perdões difíceis. Quantas vezes a gente é procurado, né? Situações onde a gente escuta, mas isso, Ivana, é imperdoável. Essa traição é imperdoável. Esse caráter dele é imperdoável. Isso aqui que ela fez, isso aqui que ele fez, é imperdoável, machuca. E é difícil, gente. A gente não pode esquecer também que o perdão é um processo. É um processo que leva tempo, que leva tentativas, que leva exercício. Mas é o amor levado a extremo, ao extremo. Onde foi que o amor foi levado ao extremo? Na cruz. Na cruz. E tem horas que tem perdão que a gente não vai dar nem mesmo com as nossas forças. O perdão de uma traição, o perdão de uma violência, muitas vezes só pode ser dado quando a gente apoia na cruz de Cristo. Que nem esse amor humano dá forças muitas vezes para a gente suportar algumas coisas. E aí a gente tem que ir para a cruz e dizer, Senhor, só o teu amor pode me dar força para perdoar essa situação. Só o teu amor pode me levar ao extremo. Me dá força, Jesus. Me ensina, Jesus. A ir ao extremo do amor. Porque sem o perdão, meus irmãos, a gente pode entrar em estradas sem saídas do casamento. O Valdir falou o esquecimento. Porque a gente não aceita que a gente erra, a gente age como se nada fosse acontecido. Imagina eu pedir perdão porque eu fui grosso. Imagina eu pedir perdão porque eu fui grossa. Então a gente esquece esse fato aqui e vai levando. Aí o saquinho da vida matrimonial vai ficando pesado. A água vai ficando cada vez mais parada. Pense nisso. Depois, uma outra coisa que normalmente a gente faz. Tem o esquecimento e tem a justificativa. Não, você falou desse jeito, eu falei desse jeito. Então, eu me justifico nos seus erros. Eu estou só reagindo. Eu só estou reagindo. Bateu, levou. E a gente vive colocando esquecimento e justificativa. E a água vai ficando cada vez mais parada. Corre o risco de ficar podre. A gente nega a nossa responsabilidade na situação, né? Não fiz de propósito. Foi sem querer. Foi sempre sem querer, né? Sempre é sem querer. Só que machuca. Até o sem querer machuca. Fere. Muitas vezes a gente coloca na conta da raiva. Não, você é muito nervoso. Você é muito nervosa.
Nossa, mas você precisa melhorar nisso aí. Ainda mais quando compara, igual a sua mãe. Igual o seu pai. Nossa, você faz igualzinho a sua mãe. Pronto, acabou. O cara já estava com raiva, fica 2 vezes mais com raiva. Tem outra coisa, minha gente, que a gente coloca nesse saco e vamos botar, né, para botar a água mais parada, vamos pegar esse exemplo da água parada. A manipulação. Ah, essa é terrível. Essa é horrível. O cara que está errado, ou a mulher que está errada, quer convencer que o outro está errado. E vai dobrando, daqui a pouco você, nossa, então me perdoa, porque fui eu que errei, né? A manipulação. Isso é horrível. E a gente que é mulher é terrível, viu, para fazer isso, viu, senhores? Vou contar que a gente tem uma esperteza para jogar o peso para vocês, né? E homem também, faz isso também. É que a mulher tem alguns argumentos, né? Assim, você não me verá nunca mais à noite. Aí você pede perdão de tudo, até do que você não fez. Você se joga no chão, beija o pé, faz qualquer negócio. Outra coisa, a gente pode deixar essa água parada, evitando os conflitos. O silêncio instaurado na nossa família. A justificação, a negação da responsabilidade, o esquecimento, a raiva, a manipulação e a evitação de conflitos. Muitas vezes a gente tem medo de se sentar e de, vamos resolver isso aqui? Porque a gente precisa resolver isso aí. a gente tem dificuldade de escutar, não é verdade? A mulher está falando, nós homens já estamos com a solução pronta para dar para ela e ela não quer solução nenhuma. Então isso dificulta bastante as nossas conversas, porque ela só precisa falar e eu só preciso dar a solução. E aí então não dá certo. Ela quer desabafar. Já viu alguma vez que você conseguiu não dar nenhum conselho? Algum homem que já conseguiu não dar conselho nenhum e deixar ela falar até o fim? Já viveu essa experiência que ela terminou e fez assim, nossa, já estou melhor. Não, teve uma vez um bem... E você não falou absolutamente nada! Como que ela está melhor? Você está melhor Teve que uma ela... vez que eu cheguei com um problema, eu falei bem assim, só escuta, por favor. E eu lá, né? E ele assim, eu via que a palavra não saía nem na boca, já estava subindo pelos olhos, assim, a vontade de falar. Quando eu terminei, eu falei assim, amor, achei a solução. Aí ele olhou, mas Sem mim! E eu não colaborei com a solução. muitas vezes, senhores, a gente se encontra no meio da verborreia e a gente até acha a solução. Deixa a gente falar. Enquanto elas estão falando, elas estão pensando, elas já estão achando a solução. E você perdendo tempo de dizer para ela, faz isso. Mas não entre em estado alfa, tá bom? Acompanhe. Dá atenção, vai junto. Vai com ela naquela onda. Sobe e desce. Mas não toma a prancha na sua mão. Vai junto, deixa ela. Porque senão ela, no meio da conversa, gente, você está me escutando? Você viu? O que você acha disso? Hã? Você não está me escutando, né? Então, acompanha. Não, o mais legal é quando chega o momento desse negócio. Você não vai falar nada? Não era para ficar calado? Então, não ter medo dos conflitos. A gente tem que aprender a resolver o conflito. Antigamente, eu e Valdir, quando a gente tinha que resolver alguma coisa, principalmente a machucadura, a gente se acusava. É porque você é assim, você é assado, você faz isso, você faz aquilo. A gente jogava na cara do outro o que ele é e o que ele não era. Lembra da perspectiva que eu tenho? Eu queria que você fosse assim, eu queria que você fizesse mais assim, eu queria que fosse dessa forma. Gente, isso é terrível para o casamento. Terrível. Terrível. Nossa vida não é perfeita não, viu, gente? Não se iluda não. Olha que a gente está aqui falando que tudo é perfeito. Não é não. Vou chamar meu filho mais velho aqui para poder participar da pregação. Ele vai contar. E aí, ensinaram a gente uma chavinha que foi fantástico para a nossa vida de casamento. Amor, quando você fala desta forma, eu fico triste. Porque eu não me sinto acolhida. Eu falo dos meus sentimentos. Eu falo das minhas O limitações. que causa em mim quando você aumenta o tom da voz quando a gente está conversando?
Eu me sinto ali oprimida. O que causa em mim a sua displicência? O que causa em mim quando você não é tão rápido quando eu queria? Seus esquecimentos. Entendeu? O que causa em mim? A gente foi aprendendo a lidar com essas Foi, coisas porque- com amor. Né? Eu sei que eu demoro um pouco, mas eu faço, mas eu demoro. Aí eu vejo a pobrezinha sofrendo, tadinho. Aí quando ela chega assim, olha para aquela cara já quase chorando, né? Amor, você pode resolver o problema daquela prateleira esse fim de semana? Quer ver uma coisa que até hoje... Aí eu entendi que não tem como esperar mais. Precisa ser esse fim de semana ou ela morre. Aí vamos lá resolver o negócio. Porque já passou muito tempo, a bichinha já está quase morrendo. Quer ver uma coisa que até hoje não mudou, gente? Não mudou. É funcionamento diferente. E eu não brigo mais por causa disso. Para mim no domingo, quando a gente não tem trabalhos, a gente está em casa, né? Come, terminou de comer, o que é que a gente faz, senhoras? Lava a louça. Os senhores concordam com isso? Ah! Aí ele olha para mim e faz assim, senta aqui no sofá. Aí eu, Depois a gente lava a louça. não, eu quero lavar agora. Não, senta aqui. Não, eu quero lavar. E aí, eu posso tornar a louça a briga do domingo. Gente, eu mereço isso? Meu amor é assim muito do momento, né? Então, às vezes, eu recebo a notícia que vai comer alguém lá em casa na véspera. Olha, eu convidei a Casa das Moças para ir almoçar lá em casa amanhã. Mas assim, ela já melhorou, gente. Ela fala assim, mas se você não quiser, eu posso cancelar. Aí é o esforço dela de mudar. Ela me deu a chance de dizer que se eu não quiser, ela cancela. Porque eu preciso me preparar, né? Eu sou aquele tipo que tem que saber com antecedência. Eu quero arrumar tudo, deixar tudo bonitinho, saber em cima da hora, de todo um processo que acontece interiormente. Mas ela está se esforçando. Antigamente, olha, daqui a 20 minutos está chegando alguém aí. Já avisa um dia antes, olha que beleza. Então, muitas vezes a gente tem medo de pedir perdão, porque quando a gente diz me perdoa, a gente se coloca no lugar do vulnerável. E a gente não quer ser vulnerável. A gente sempre quer ficar em cima da carne seca, sempre quer ter razão. Quando a gente tem dificuldade de pedir perdão, é dizer assim, olha, eu errei. Eu errei com você, eu errei com nós, eu errei com a nossa família. E, gente, quando o perdão engloba filhos, quando engloba não só o casal, mas a família grande, né? Sejam pais humanos e não super-homens e super-mulheres que nunca chega para o seu filho e diz, eu errei. Olha, filho, aquilo que eu falei não é o que eu queria, eu estava nervoso, eu te machuquei, eu te ofendi, eu fui duro demais. Aí, não, eu sou pai, eu não posso fazer isso. Claro que pode. Seu filho vai aprender com você que quando acontecer com ele, que ele pode ir lá e pedir perdão. Não dá um de pai que não posso me rebaixar, senão ele vai subir em cima. Ao contrário, ele vai entender que você é uma pessoa honrada, que reconhece as suas faltas e que é humilde de chegar lá e dizer, eu errei com você. Nessa situação aqui, papai exagerou. Não era para ter feito desse jeito. E eu sei que eu machuquei você. Quanto filho não está esperando um pai ou uma mãe chegar e dizer isso? E aí você vai percebendo que os filhos vão tomando distância de você. Não é só porque está na adolescência, porque está na fase da rebeldia, é por causa do seu comportamento para com ele. Você botou ele longe. Criou uma distância entre você e o filho de um super pai, uma super mãe perfeito, que não existe, e que é incapaz de chegar e reconhecer que errou. Perdão não é só entre o casal, é entre os pais e os filhos também. Eles vão aprender a fazer o que é certo, vendo a gente fazer o que é certo. Já perceberam que eles repetem tudo o que a gente faz? Se a gente começa a falar alto um com o outro, eles estão falando alto entre eles. Eles começam a gritar uns com os outros. Termos que a gente usa na frente deles, eles começam a usar os irmãos uns com os outros. Se a gente é exigente demais, eles são exigentes entre eles. Eles estão vendo um cinema ali, ó, ao vivo. A escola que nós estamos dando para eles. Qual é a escola da sua casa?
Qual é a escola da sua família? Que tipo de filme passa todo dia na sua casa? É romance? É filme de amizade? É terror? Qual é o filme que todo dia estão assistindo? E que somos nós os atores principais? Esse filme precisa ser um filme muito legal. Sentar à mesa, que é algo que tem acontecido cada vez menos nas famílias, né? Ou senta na mesa, cada um no seu celular. Ninguém fala com ninguém, devia ser proibido o celular na mesa. Porque a gente tem que conversar, minha gente, é horário de conversa. Mesa é horário de partilha. Nós vivemos 13 anos na França, aprendemos que a mesa é um lugar extraordinário para se passar cultura, vida, história, para se ensinar coisas. Hoje a gente não passa quase nem 5 minutos na mesa. E às vezes nem se encontra, cada um come num horário diferente. Nem no fim de semana. Não dá, assim não dá, precisa mudar isso. Então a gente viu os falsos caminhos, as estradas que a gente pode pegar achando que é perdão, mas que não é. Perdão começa a gente entendendo que de fato me machucou e o que machucou o outro. E quando eu entro e diz assim, olha, de fato, e pode ser qualquer coisa mesmo, pode ser dentro daqueles critérios, o outro não superou, não, como é que a gente diz? As minhas expectativas. Faltou, sumiu a palavra aqui agora. Sumiu também aqui. Supriu, isso, tá vendo, Obrigado. gente? Supriu as minhas expectativas, né? Eu machuquei o outro na história dele. Então, perceber verdadeiramente onde é que eu estou machucado. Decidir a recorrer ao outro. Eu não vou falar com as outras pessoas. Eu não vou falar com a minha mãe. Eu estou machucado. Seu filho me machucou. A gente recorre ao outro. A gente recorre a Deus. Comece por ele, se precisar de recorrer a alguém. Recorra a Deus. Peça a Ele força. E recorrer ao outro, conversar com o outro. Outra coisa, gente, que a gente muitas vezes não tem capacidade de fazer, escute a dor do outro. Lembra quando eu falei que a gente parou de se acusar, você é assim, você é assado? E a gente começou a dizer o que causa dor? Gente, quando eu entendi que coisas que eu faço machucavam o homem que eu escolhi para viver a grande aventura da minha vida, eu fui sendo mais misericordiosa comigo, com o Valdir. Eu fui percebendo, gente, isso parece tão bobo, né? Mas ele fica machucado com isso. Mas eu acho, muitas vezes, uma bobagem. Mas para ele é importante. Para ele é importante que eu faça assim. Para ele é importante que eu não faça assim. Mas isso é bobagem, Valdir. Não é. Eu aprendi a cozinhar porque era importante para a Ivana. Nem fritava ovo. Hoje eu estou quase um chefe. Se ela não cozinha bem, está cheio de curso na internet aí, minha gente. Ajuda, faz junto. Não fica criticando, não. Vamos aprender junto, eu entro no curso junto com você. Para melhorar a vida. Vai ser mais legal, vai ser mais feliz. E a gente vai comer melhor. E depois, minha gente, esse pedido de perdão, não é aquele assim, me perdoa. Sinceramente, tenta criar o clima. Opa, vela na mesa, queijinho cortado e vinho. Ele quer se reconciliar. Depois do pedido de perdão, mais bebê. Família cresce. Né? E interessante, o próprio Jesus fez isso. Quando Não, Pedro... ele não fez isso, não. Calma. Essa frase ficou legal, não. Calma, vou me corrigir. Jesus criou o clima para dizer para Pedro que eu te perdoo. Pedro negou ele 3 vezes onde? No fogo, se aquecendo. Jesus, quando aparece para Pedro de novo, aparece para ele diante de quê? Do fogo. Fez uma comidinha, acendeu a brasa, tinha peixinho ali. Pedro voltou, falei, vixe... Reconheceu que era o mestre. E ali, Jesus dizendo, eu estou aqui, eu te perdoo. Olha que bonito. Jesus nem esperou Pedro
Ô Jesus, aqui eu que vim aqui hoje, eu preparei aqui para nós, né? E esse foguinho aqui, eu quero pedir perdão para você. Não, Jesus se antecipou. Muitas vezes a gente tem que se antecipar. Por que a gente não pode se antecipar? A gente cria o clima para dizer, ó, meu amor, eu te perdoo, viu? O que é isso? Não, eu crio o clima aqui e eu quero dizer para você, eu estou te perdoando. Comprei um vinho, arrumei a casa bonito, até comprei uma lingerie nova para te perdoar, não é? Então, saber, o perdão, gente, é como estacas que demarcam o nosso amor. O perdão protege o nosso amor, porque a gente não pode negar mesmo, nosso amor não é forte, muitas vezes, porque passa pela nossa humanidade, é fraco, ele se decepciona, ele se frustra. Só que o amor fortalece, dá força. O amor cria o futuro. Gente, perdão é preparar a nossa vida familiar, é preparar a nossa vida de casal para o futuro. Porque a gente não vive mais de passado, entendeu? Quando a gente não perdoa, a gente vive de passado. E já existe aquela frase, águas passadas não devem, né, mover mais os nossos moinhos. Quem move o moinho da nossa vida matrimonial, nossa vida de casal, não deve ser a mágoa que faz o moinho rodar ao contrário, mas é o perdão, é o amor. A gente é convidado a escolher a vida, a restaurar a nossa unidade, aceitando o quê? Que o outro é diferente, o Valdir é diferente, e assim eu renuncio o meu desejo de ser onipotente, porque eu quero que tudo ande conforme eu quero. Eu escolho agora a fecundidade do amor, que vem do perdão, minha gente. Quando a gente não perdoa, a gente escolhe que a água da nossa vida seja podre. A gente escolhe que o ar que está na nossa casa fique parado e gere asfixia, mofo, tristeza. Não podem faltar na nossa vida palavras de gentileza. Por favor. Amor, você pode tirar o lixo? É diferente de tira o lixo. Lava a louça. Faz. Obrigado. Obrigado pelo almoço que você fez, por essa comida maravilhosa. A rotina vai roubando o agradecimento das pequenas coisas. Homens nunca, na maioria das coisas, das vezes, serviços de casa não vão fazer como as mulheres fazem. Mas quando você for elogiar, não faz um elogio com mais logo depois. Você lavou a louça, mas isso não ficou bom. Não faz um elogio, só elogio. Não, um elogio que puxa para cima e depois joga para baixo. Não serve para nada. Mata. Por favor, obrigado. Por coisas simples, pela cama que foi arrumada, pela casa que foi varrida. Isso faz diferença, faz que você está percebendo, porque não é uma obrigação, é por amor. E por amor nós precisamos nos ajudar, nos valorizar. Sabe uma coisa? Porque muitas vezes a gente não elogia porque o outro trabalha. Porque o esposo trabalha duro, porque a esposa trabalha duro. Cuidar dos filhos é trabalho, viu, minha gente? O trabalho de construir a vida. Para a gente não precisar chegar no me perdoe, a gente cultiva essas coisas boas. Para quando chegar no me perdoe, ele não possa ser uma coisa difícil a ser feita. Mas é o cotidiano da nossa vida. Eu te amo, obrigado, por favor, me perdoe. E assim a gente constrói a vida familiar. Vamos ficando de pé. Lembre-se que a noite vai ser o momento de como é bom tocar em ti. E tem um patrocínio, viu, Valdir? Já arrumei um patrocínio para isso, para essa noite. Essa noite vai ter um patrocinador chamado Vem Neném. Vai dar certo.
Eu quero pegar o gancho do Valdir e da Ivana. Nós aprendemos aqui na Canção Nova, as pessoas olham a gente e falam: nossa, que casal maravilhoso, o Rubão e a Tânia cantando na missa das famílias, Valdir e a Ivana pregando, que bacana, eles são fantásticos. Aquilo que o Valdir e a Ivana falaram, nós estamos construindo. Meu irmão, quando eu vim para o casamento, eu vim com um defeito de fábrica. O meu defeito de fábrica era não saber pedir perdão. Eu aprendi isso dentro do casamento. Vou fazer agora 25 anos, dia 12 de dezembro, com a Tânia, mas eu aprendi dentro do casamento. O que acontecia? Quando eu pisava na bola, como eles disseram, a gente pisa na bola, não tem quem não dá furo, quem não dá gafe no casamento, né? Sabe o que eu fazia? Deixa eu explicar para você. É bom você ver os nossos defeitos de fábrica. Eu ia lavar o banheiro, eu lavava a louça maravilhosa, limpava a cozinha, até o teto eu lavava para ela, para dizer assim: olha, meu amor, olha, esse gesto aí está dizendo para você que está tudo jóia, que eu perdoo. Mas é interessante, graças a Deus, Deus deu uma sabedoria para a Tânia. No momento certo, na hora certa. E geralmente era no momento que eu estava bem, ela estava bem, a gente estava relaxado. Como a Ivana disse, comendo um queijinho, tomando um vinhozinho. Ela dizia: amor, eu queria conversar um negócio com você. Eu percebi que você tem dificuldade para perdoar, né? Eu falei: mas como você percebeu? É porque eu tenho visto que quando você faz alguma coisa que não é legal, que me machuca, que me fere, você lava a louça toda, você lava o banheiro, você faz alguma coisa. Mas deixa eu contar para você, dentro de mim como se passa. Isso que eles partilharam. Para mim, eu preciso de ouvir a palavra mágica que é: me perdoa. Eu falei: meu Deus do céu, eu casei com uma mulher complicada pra caramba. Eu preciso, amor, eu preciso. Eu falei: mas eu tenho dificuldade de falar isso. Na minha cabeça de machista, se eu falar isso, daqui a pouco você vai estar mandando no casamento. Eu tenho medo. E eu fui também me abrindo, eu fui me dizendo para ela: eu tenho medo. E eu não quero que você mande. Eu falei: mas quem disse que eu quero mandar? Eu só estou dizendo o que acontece dentro de mim. Dentro de mim eu preciso ouvir essa palavra. Porque quando você verbaliza essa palavra, é como se caísse um bálsamo na ferida, e aí reconcilia, e eu viro a página e eu toco a vida. Quando ela falou isso, eu fui meditar. E meditando eu entendi. E entendendo eu dei passos. Quem ama tem que dar passos. Amor não é só sentimento, passa pelo sentimento, mas eles falaram, é decisão. E eu disse: se isso é importante para ela e para o nosso casamento, eu vou dar também o passo. E comecei a dar o passo. E hoje, com 25 anos também, né? Tá mais fácil de pedir perdão, né, meu amor? Eu melhorei. Muito. Aí, ó, tá falando via satélite. Eu aprendi. Meu irmão, não tenha medo, não. Ela não vai tomar a frente da casa, não. Viu? Pode pedir perdão, conversa. Agora você, mulher, tenha sabedoria para falar isso. Não fala na hora da raiva. Não fala na hora que ele não está bem. Escolha um momento certo, como a Ivana e o Valdir disse, um momento que vocês estejam bem. E aí você coloca, não cobrando. O pano de fundo precisa ser sempre o amor. Porque quando tem amor, Deus age. E eu queria fazer um exercício com você agora. O Padre Jonas, ele disse para nós que nós curamos o coração do outro pelo positivo, não é pelo negativo. Então eu quero que você traga agora na cabeça. Quantos anos você tem de casado aí? Fala para mim. Quantos anos de casado? Ah, não ouvi. Quantos anos? Ah, eu acredito que você sabe qual é a qualidade dele e você sabe qual é a qualidade dela. Então você vai escolher agora 3 qualidades. 3 qualidades. Pensa bem aí, tá bom? 3 qualidades. Nós vamos ficar de frente para o outro assim, ó. Como eu vou ficar agora para a Tânia. Um vai falar e depois o outro vai escutar, tá bom? Depois a gente troca. Mas peraí. Não é para beijar não, já estão beijando. Peraí, calma. Não. Um vai falar
Traga agora 3 qualidades. Ela cozinha bem, ela cuida bem dos seus filhos, ela é uma mulher educada, ele é um homem gentil. Você vai trazer agora, traz 3 qualidades, porque isso vai ser cura, isso vai ser remédio, isso vai ser o primeiro pontapé para nós começarmos um diálogo a partir desse retiro. Tá bom? Traga agora, olhando nos olhos, não é para olhar para o pé, não é para olhar para o teto. Você vai olhar nos olhos e vai falar 3 qualidades que essa pessoa tem, tá bom? Partilha com ela aí 3 qualidades bem rápido. Isso. Agora você vai selar. Sabe como é que casal sela? Assim, ó, beijando. Dá um beijo, mais uma vez, ó. Eita, mais um. Eita, coisa boa. Nós vamos sair daqui com o bico duro. Isso. E se não deu tempo de terminar de falar as 3 qualidades, fica a tarefa para fazer no intervalo, hein? Fica a tarefa para fazer nesse intervalo, não deixa de falar. Porque o Padre Jonas sempre nos disse que nós somos curados pelo positivo. Então parta do positivo. Há amor em mim, há amor em você. Vamos cantar isso. Amor em mim, Amor em ti, amor em nós. Eu digo